tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de resenha por aqui pra gente conversar sobre errantes do Torneio de Cronos. Esse é um livro de um autor nacional, é o Gabriel Leão. Foi uma parceria, uma leitura em parceria lá para o Instagram e que resolvi também trazer a leitura, resolvi trazer a resenha aqui para o canal, porque foi uma leitura densa em muitos aspectos, não só pela questão de que foram muitos personagens, foi a construção de muitos personagens, uma família em específico, mas também muitos personagens que estão ao redor deles, principalmente, levando em consideração alguns acontecimentos finais aí. Mas vamos à história, né? A gente vai acompanhar os Eugene, enfim, essa é a família principal, mas o foco desse ramo, dessa família enorme aí, é a Mônica e o Martin, que são pais aí de 5 crianças, não tão crianças assim, algum deles, né? Mas a gente tem o Leon, o James, a Lena, o Allen e a Bárbara. Então, os menores, os últimos são os menorzinhos, mas o foco, vamos dizer assim, está no Leon, pelo fato de que é ele que vai participar do Torneio de Cronos, e é o desfecho desse torneio que tem a participação do Leon, nesses acontecimentos finais aí, que vai levar ao desfecho terrível de muitos conflitos, muitos personagens sendo colocados em risco, algumas mortes traumáticas para mim e que tornaram a reta final dessa leitura insana, porque realmente foram muitas coisas acontecendo. Um pequeno vislumbre de um final mais tranquilo, mas depois vem a pancada e é só tristeza. Mas vamos falar sobre essa comunidade como um todo primeiro, né? Essa comunidade do Colosso, comunidade de Cronos, na verdade, né? E essa sociedade, a humanidade em si, agora vive dentro de um colosso, dentro desse ser gigante chamado Cronos, porque há um mundo fora ali desses seres gigantes, não é mais habitável, vamos dizer assim, não é seguro para a humanidade, e a gente tem um vislumbre disso, desse mundo fora desse Cronos, que é completamente bizarro. Tem seres estranhos, gigantes também, e muitos conflitos, muitas vidas postas em risco para tentar coletar, né, mantimentos para continuarem vivendo ali dentro desse colosso, dentro de Cronos ali. Então, porque, né, o Martin, que é o pai dessas crianças que eu já falei, ele vai ser selecionado para participar de uma das expedições para buscar mantimentos, e aí muitas coisas também vão acontecer. A gente vai ter algumas inscrições, porque ele inclusive é o responsável por isso, e muitas coisas vão acontecer, e a gente vai ter um pouco de alguns vislumbres, como eu disse, desse mundo fora ali, dessa sociedade que foi construída para os humanos, que a gente tem ali uma sociedade quase castas, vamos dizer assim, né? São classes sociais baseadas no ponto aonde as pessoas estão vivendo. Os pés são pessoas mais miseráveis, umas vidas mais difíceis, né? A gente vai subindo, as coisas vão ficando melhor. O tronco são pessoas geralmente trabalhadores, a cabeça é a nobreza, então as pessoas ali que governam tudo. O que a gente vai descobrir são uns desgraçados, principalmente o Doug, que eu praticamente torci para que ele, né, morresse, porque assim, é um desgraçado, é o responsável pelas desgraças que vão acontecer no final dessa história. E tentando não dar spoilers, vamos retornar um pouquinho de novo, porque a gente vai ter então o foco nesses Eugene. Devia ter perguntado como é que se diz o nome dessa família pro Gabriel, mas a gente vai ter o foco nessa família, como eu disse. A gente vai conhecer melhor esses personagens, um pouco da história dessa família lá de trás, durante o primeiro confronto, vamos dizer assim,
dessas sociedades com rebeldes que queriam tomar o poder, vamos dizer assim, que eram os Barcaços. Começou com o líder, né, Barcaços, que não foi totalmente exterminada, mas que um dos responsáveis por eliminar esses rebeldes foi justamente os Mackenzie, e aí com a ajudinha depois de um Eugene, mas que tem essa rivalidade aí dessas duas famílias. Então a vida desses queridos, não só do Leon, mas todos, vai ser bem complicada por causa desse conflito aí, que se mantém por gerações, inclusive na geração do Leon, infelizmente, porque ele vai se fechar com um Mackenzie aí durante o torneio de Cronos, que é justamente o desgarrado mais velho dos filhos desse Doug, que é também bem complicado, vai fazer uma baita merda no final, que ele não deveria ter feito, e foi o estopim para todas as desgraças que vão acontecer no restante da história. Então, é um livro que constrói aos poucos os personagens, a gente conhece eles devagarinho, conforme os capítulos vão passando, a gente vai se apegando a eles principalmente os mais jovens que estão ali treinando para participar do torneio, não só o Leon, mas também os amigos dele, então, e a Aurora, que é a estrangeira namorada do Leon, que essa a gente vai descobrir mais pra frente, que vai ser uma peça aí fundamental para algumas coisas que ela não faz a mínima ideia, a gente também não, porque a gente não teve só um leve, como é que eu vou dizer, uma leve ideia do que pode estar aguardando essa menina, essa adolescente mais pra frente, porque a gente não tem tantas informações, a gente fica no escuro junto com ela, que vai descobrir que é alguém importante mais pra frente da história também, e devido também a outros acontecimentos aí que vão acontecer com ela também, mas que o pai dela, que é o Tommy, sempre escondeu dela, porque ela não lembra da vida dela fora ali do Colosso. Então a gente tem esse detalhe de que ela não lembra da infância, por exemplo. E ela sempre foi mantida às escuras, vamos dizer assim, sobre como que é realmente a sociedade fora dali, porque, como eu disse, ela é estrangeira, e estrangeiros são chamados aqueles que vêm de fora para habitar, então, essa comunidade de Cronos, e que tem geralmente os olhos púrpura. E é assim que eles são identificados como estrangeiros, né? E a gente já vê que eles são mais do que só estrangeiros, tem mais algumas coisas envolvendo eles ali que a gente ainda não sabe, mas que dá pra ver, né, conforme essa história vai avançando. Tem muitos segredos para serem revelados, muitos personagens que no início parecem inocentes, mas depois vão mostrando que eles têm um papel muito mais importante do que parecia, ou às vezes que não parecia nada, mas de repente eles são peças importantes para manter alguns dessa famíliazinha aí que eu falei pra vocês vivos, vamos dizer assim. Como eu disse, vão ter mortes, o que me deixou chocada no final desse livro, porque eu fiquei assim, chocadíssima, eu fiquei, não, ele não vai fazer isso com esses personagens, e foi justamente o que ele fez. Então, foi o que explodiu na cabeça, pensando, tá, se isso tá acontecendo com esses personagens, então, eles não são os personagens principais desse universo que ele tá construindo, então, tem muito mais para ser descoberto, que eu acredito que ele vai explorar nos próximos livros, e que mostrou que, na verdade, o surgimento desses outros personagens, principalmente estrangeiros, não foi por acaso. E esse destaque para Aurora em específico, né, também acaba se justificando. Só digo para vocês que muitos personagens que eu considerava, né, importantes acabaram tendo um desfecho não tão legal, tentando não dar spoilers, né, mas quem for se aventurar por essa história, que eu acredito que vale muito a pena ler, vai se surpreender. Não se apeguem, tentem não se apegar aos personagens, mas ao mesmo tempo gostem deles também, porque eles são muito incríveis, assim. Eu gostei da maneira como eles foram construídos, de alguma forma, então nenhum deles é estranho, vamos dizer assim. Não é aqueles personagens que surgem, somem ou só estão ali de figuração, vamos dizer assim, mas eles
se mantém constante durante a história toda e de alguma maneira eles vão contribuir para essa história. Então, muito bom nesse sentido. E a escrita do autor, né? Então, gostei muito de ter conhecido, assim, a forma como ele narrou toda essa história. Foi numa crescente, então no início era um pouco mais parada a história, mas conforme as coisas foram acontecendo, quando o torneio, enfim, chegou, as coisas começaram realmente a ficar insanas e foi tomando uma proporção muito maior, que tornou a história muito mais quase acelerada, vamos dizer assim, e que tornou realmente esse livro muito mais interessante do que já estava sendo, tá? Então, é uma história que vale a pena ser lida, são mais de 500 páginas, então é um calhamacinho aí, mas que ainda assim valeu o esforço, tá? Eu acabei lendo um pouco mais devagar do que eu gostaria, talvez por ser uma leitura no Kindle. Kindle sempre me cansa mais para ler, então eu demoro um pouco mais. Eu estava envolvida também, ainda estou, com trabalhos e provas finais, então tá sendo, né? Tive que dar uma acelerada também na leitura por isso, porque eu não queria deixar para terminar depois das provas, né? Então, consegui fazer essa leitura aí, terminar essa leitura aí no mês de junho. Pretendi terminar em maio, mas pelo menos não me estendi demais dentro do mês. Fico satisfeita com isso e fico satisfeita com a leitura em si também, que valeu super a pena. Vou deixar o link aqui na descrição da resenha também lá pro Instagram, para quem quiser dar uma olhada, e também pro perfil do autor, e o link para quem quiser ir conhecer a história. Recomendo que façam, ela está disponível no Kindle Unlimited. Então, cliquem lá e vão lá dar uma lida para ver o que vocês acham e quem sabe seguir na leitura. Eu acredito que vale a pena, tá? Vão confiantes de que conforme esses capítulos vão avançando, a história vai ficando cada vez mais interessante, certo? É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha despertado a curiosidade de vocês para conhecer a história e conhecer o autor também, porque, né, é sempre interessante acompanhar autores nacionais. Esses que escrevem fantasias também, eu fico, gente, como é que vocês conseguem ter ideias doidas como essas? Tem muitos autores incríveis por aí que merecem ser descobertos, merecem ser lidos, que, sim, vão lá conhecer, tá? É isto. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, certo? Até a próxima!